Vamos falar um pouquinho sobre Moisés, já que o atacante interessa ao Fluminense, é o segundo nome que a gente tem conhecimento, né, de que o Fluminense tem interesse para 2024, mas esse é um nome mais conhecido da gente, né? Antônio Carlos é o zagueiro, tá nos Estados Unidos, aqui teve uma passagem que não chamou tanta atenção assim pelo Palmeiras, marcou um pouquinho mais, mas não chamou tanta atenção. E o Moisés, apesar de ser um jogador que nos possibilita conhecer mais facilmente, por outro lado, é um jogador que muita gente, quando eu botei um título do vídeo com Moisés, e a galera que fala, quem é esse Moisés? Então, esse vídeo aqui, o meu objetivo é falar um pouco disso, trazer também ali a questão das informações com o jogador. Trouxe a opinião também lá do Dudu Damasceno, lá do Bora Leão, canal do Fortaleza. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, tá? Estamos aí tentando chegar a 220 mil, estamos com 218.628 e com a tua inscrição a gente com certeza vai subir ainda mais. Vamos falar sobre Moisés. Cara, informações básicas assim que a gente já começa sobre Moisés, eu falei um pouquinho no último vídeo, mas é bom colocar aqui como informação. Moisés hoje, ele pertence ao Cruz Azul do México, tá? É um atacante de 27 anos, mas que lá no Cruz Azul ele está sendo tratado como meio campista, já vou falar sobre isso. Ele, aqui no Brasil, ele saiu do Fortaleza, foi vendido no meio desse ano para a equipe do Cruz Azul lá do México por 4 milhões de dólares. Tá? O Dudu depois vai até comentar mais sobre isso. No Fortaleza ele tinha sua importância. Tá lá no Cruz Azul, o Cruz Azul teve uma troca completa lá de comando, o Tuca Ferretti, que era o treinador, brasileiro inclusive, foi demitido, aí agora o Tuca Ferretti é comentarista da ESPN lá do México, e aí, enfim, também teve troca na direção, né, tipo, eles demitiram o Fernando Diniz e o Paulo Angione, como se fosse isso, assim. Então o comando do futebol do Cruz Azul, ele tá meio solto. Eu fui dar uma olhada no site Vamos Cruz Azul, né? Vamos Cruz Azul. Enfim, para poder dar uma olhada e tentar entender melhor como que eles estão olhando essa situação. Basicamente, eles noticiaram muita coisa que saiu aqui na imprensa brasileira. Vou botar aí na tela para vocês darem uma olhadinha no site. Ó, o site Vamos Cruz Azul é esse daqui, ó. Enfim, ele aqui mencionando, né, jogadores que podem sair. Tem essa lista aqui, né, que o Tuca Ferretti, que hoje está comentando na ESPN, fez ali um comentário falando de alguns jogadores que podem sair do Cruz Azul. Não botou o Moisés, mas eles aqui já colocam o campeão da Libertadores, tá atrás, né, vem por Moisés. E aqui no título eles botam, tem perigo do Moisés sair do Cruz Azul. O campeão da Libertadores quer o brasileiro, né? Moisés Vieira, como eles chamam. E aí, enfim, eles vão falando aqui, comentam sobre a contratação, falam aqui desde do Brasil, né? Aqui no Brasil, o último campeão da Copa Libertadores, sabe quem? O Fluminense Futebol Clube. Está interessado nos serviços do meio-campista. Interessante que eles escrevem o Moisés como meio-campista. E aí Vieira, né, pode estar vivendo seus últimos dias como cimenteiro, né, que é o apelido do Cruz Azul, porque é de cimento, né. E aí, enfim, então tem isso daqui. E aí na home ele também, né, na matéria inicial, que também fala sobre quem pode substituir o Moisés. Eles já vão falando de outros jogadores e tal. Lá eles trabalham não muito com a hipótese de que a gente vai pegar de graça, não. Vamos ouvir o Dudu? E aí a gente vai comentando em cima do que o Dudu falar, até porque tem uma coisa muito legal pra gente falar sobre o Moisés, uma coisa curiosa entre ele e o Fluminense. Ó, vamos ouvir o Dudu. Fala, Gabriel, salve rapaziada do Raiz Tricolor, me chamo Dudu Damasceno, sou do Bora Leão, canal especializado sobre Fortaleza. Vou falar aqui um pouco sobre Moisés, atacante que está especulado tanto no Fortaleza para um possível retorno, quanto no Fluminense, atacante que está no Cruz Azul do México, não conseguiu se adaptar muito bem por lá, após ser vendido pelo Fortaleza, a maior venda da história do futebol nordestino. Moisés é um atacante que joga predominantemente pelo lado esquerdo. E é bom que o Dudu deixa claro, né, o fato dele ser mesmo atacante, né, atacante que joga do lado esquerdo, ele é destro, aquele atacante que joga com a perna invertida, né.
muito bom no 1 contra 1. Ele não teve categoria de base. O Moisés, há 5, 6 anos atrás, era montador de móveis. Inclusive, a história de vida do Moisés é muito bacana. Isso é muito bom e muito ruim, né? Isso é muito bom como história de vida, legal, transformação, dedicação. Muito ruim porque uma hora isso, né, cobra ali um preço num time grande, né? É o fato da base ser menor, mas enfim. Ele roda pelo futebol catarinense até chegar à Ponte Preta, jogar a Série B, se destacar e chegar ao Fortaleza em 2022, chegando já se adaptando muito bem, sendo muito importante na temporada passada e também na temporada atual, que ele fica ali até maio, acho que foi isso, ele deve ter ido embora em maio, junho. E talvez a grande partida dessa temporada do Moisés tenha sido contra o Fluminense, que ele destruiu naquele jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É um excelente jogador, tá pesando a adaptação lá no México, mas eu acho que seria um baita reforço para vários clubes do Brasil. E vejo o Fluminense como isso também. Queria muito ele de volta no Fortaleza, mas a situação de tabela, né? O Fortaleza muito provavelmente não jogará a Libertadores. Já dá pra cravar que o Fortaleza não jogará a Libertadores. O Fluminense vai jogar. Outras equipes que vocês também perceberam, né? provavelmente não jogará a Libertadores. Já dá pra cravar que o Fortaleza não jogará a Libertadores. O Fluminense vai jogar. E eu vou ficar louco da cabeça. Outras equipes que estão sondando o Moisés também vão jogar a Libertadores 2024. Isso deve ser um peso para o jogador e também para o Cruz Azul, que quer colocar o seu ativo numa vitrine. Diz que Cruz Azul quer um empréstimo com opção de compra, né? De quem pegar o jogador por empréstimo. Enfim, vamos aí acompanhar. Seria um excelente reforço para o Fortaleza, seria um excelente reforço para o Fluminense, assim como em diversos outros clubes do futebol brasileiro. Beleza? Valeu, rapaziada. Valeu, Dudu. Então, assim, e aí eu acrescento uma coisa aqui ao que o Dudu falou. O Dudu fez uma avaliação também do Moisés, mas acrescenta até uma situação interessante que é, na matéria do Caio Blois, diz que o Fluminense já monitorava o jogador desde a Ponte Preta. Eu fiz até um tweet de algo que eu passei aqui um pouco no vídeo de ontem, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais hoje, que é o seguinte, falei, olha, consulta é consulta. Vou tirar aqui o Dudu da tela. Consulta é consulta, interesse é interesse, proposta é proposta. Fluminense monitora o Moisés desde o jogo desde da Ponte Preta. Isso é mais do que normal, o Fluminense monitora centenas de atletas. O que tá acontecendo? Só que, por outro lado, me chama a atenção quando a gente vê, tipo assim, do nada, o Moisés tá no México, e aí sempre vai me chamar a atenção quando o Grêmio, o Fortaleza e o Fluminense já estão disputando a contratação do Moisés ao mesmo tempo. Os três tiveram a ideia ao mesmo tempo. Isso normalmente acontece no meio do futebol quando um intermediário ou um empresário está oferecendo esse jogador. Entendeu a lógica? Quando um empresário está oferecendo o jogador, é que normalmente 3, 4 clubes, porque aí são esses 3, 4 clubes, ou que o empresário vazou a notícia que ofereceu e eles perguntaram quanto, se interessaram minimamente, ou então, segunda possibilidade, que eu acho que até esse caso, que é bem assim, se interessaram, estão de fato tentando a contratação. No caso, Fortaleza, Fluminense e Grêmio. E é bom deixar claro isso. Isso é a coisa mais normal do mundo. Quem critica a ação de empresário, de intermediário, como se isso fosse algo estranho, não é. Tem muita coisa estranha no futebol, mas isso não é uma coisa... Nossa, olha só, um dirigente... Não, cara, o Léo Fernandes, por exemplo, o Fluminense monitorava o Léo Fernandes desde quando ele estava no Fênix, do Uruguai. E aí sabe como que o Léo Fernandes veio pro Fluminense? Oferecido por intermediário. O Fluminense monitorava, já tinha feito ali uma ligação e tal, confirmar o jogador, como é que tá, né? Na hora de oferecer o jogador vai vir ser oferecido no mercado brasileiro, o Fluminense já tinha ali um monitoramento, já tinha toda uma base de dados, etc. O Moisés é a mesma coisa. Então, ao que parece, há um desejo do Moisés de voltar. Esse é o principal desejo. Não tá bem lá, não é mais titular, né? Tem esse detalhe. O Dudu citou
que o Moisés fez aquela partidaça contra a gente, né? Que foi o nosso time reserva, parcialmente reserva, né? Um time misto, quase reserva lá em Fortaleza. Ele faz 2 gols naquela partida e tá, enfim. E logo depois ali, acho que ele só joga tipo umas 4 ou 5 jogos pelo Fortaleza, faz um gol ainda na Sula, mas já arruma pro Cruz Azul no meio do ano. E ele chega no Cruz Azul como titular. Você vai acompanhando ali a sequência de jogos dele, ele vai sendo titular, até que ele começa a pegar um banco, começa a ser titular, pega um banco, reveza no time, e já no final do Apertura, que é o primeiro turno, né, como se fosse isso, né, uma espécie de primeiro campeonato lá do Campeonato Mexicano, em que o Cruz Azul foi a terceira pior equipe, foi horroroso, só ficou na frente de Atlas e Necaxa, o Moisés já era banco. Então, assim, vai batendo um pouco mais e tal, um desânimo, o cara tá vendo que não tá rendendo tanto, só que o empecilho é o quê, ó? Grana. Querendo ou não, o Cruz Azul não é feito de burros, né? E a gente acha que só a gente que é inteligente. Não, eles pagaram 4 milhões de dólares. Então, eu imagino que, como ele tem um contrato mais longo lá, o formato, quem quiser pegar o Moisés, ou vai ter que gastar uma boa grana no jogador para comprá-lo, que eu acho pouco provável nesse momento, até porque ele deu uma desvalorizada, ele tá no momento onde ele desvalorizou um pouco, né, em relação ao que ele comprou. O time mexicano comprou o Moisés, um ótimo ativo, um ótimo jogador do futebol brasileiro. Quem estiver comprando agora o Moisés vai estar comprando um jogador que foi bem no Brasileirão, mas que vem mal no México. Então o valor, ó, então eles não vão vender agora. Mas o que pode acontecer é um empréstimo. O clube daqui assumir 100% do salário dele, em torno de 400 mil reais, assume o salário, de repente paga ainda algum valor e tem uma opção de compra no final do empréstimo, que é o mesmo roteiro que o Fluminense fez com o Léo Fernandes. O Moisés, apesar de ter essa lataria cansada, as entradas no cabelo, etc., só tem 27 anos, ele é 9,6, né, pra quem seguir aí por idades pelo ano de nascimento. Ou seja, é um jogador que tem muita lenha pra queimar, tá? Não é um jogador que, você... Vou dar um exemplo assim, você pegar o elenco do Fluminense, o Lima tem 27 anos, o Daniel tem 27 anos. Tô citando jogadores que têm a idade ali próxima, pelo menos. O Lelê tem 26, por exemplo. Dá pra ter uma noção sobre idade. Então não é um jogador velho e tal, nada não. E em relação ao Fluminense, pra gente fechar, pelo menos uma coisa interessante que tem, uma memória interessante sobre o Moisés. Em 2021, teve Fortaleza e Fluminense lá no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, e teve essa cena aqui, ó. O Zé Wellison buscando. Deixa eu tirar aqui, ó. Era um contra-ataque do Fortaleza, o Nino sentiu uma lesão muscular, o Moisés poderia ter ido em direção ao Nino, driblado e etc., mas ele preferiu parar o lance, viu que o jogador do Fluminense se lesionou numa corrida, uma lesão muscular do Nino na época. E, enfim, percebendo a lesão do Nino, não tirou proveito da lesão do jogador do Fluminense. É aquele gesto que é muito complicado, né? Tipo assim, vamos lá, ele não estava errado se ele tivesse continuado correndo e feito... Não é que ele estava errado, mas a atitude dele com o Nino, foi uma atitude muito louvável. Foi uma atitude de um cara que não tá ali só correndo atrás da bola e fazendo gol. É o tipo de lance que eu sei que a galera que tá hoje no Fluminense valoriza muito. Então acho que por isso até não pensaram 2 vezes, o lance, ó. O Nino tá relativamente na frente, sente a lesão, ó, estica o braço, e o Moisés poderia ter pegado a bola aqui, dado um tapa na frente, tava cara a cara com o Fábio, mas prefere parar o lance. A torcida, obviamente, é passional, né, reclama ali bastante, tá, a torcida do Fortaleza, mas acho que foi, ó, depois o Nino vai lá, inclusive... Vai falar com o Moisés, esticou o braço ali. Foi falar com o Moisés depois. Esse aqui, inclusive, é um vídeo do próprio Twitter do Fluminense agradecendo ao Moisés, falando todo o nosso respeito e admiração ao atleta Moisés de Fortaleza pelo ato de fair play no lance em que nosso zagueiro Nino acabou sendo substituído. Futebol deve ser assim, parabéns pela atitude. Em breve a gente provavelmente vai estar retweetando isso daqui, falando aí, ó, o cara já era tricolor há mó tempão, não sei o que, agora tá aí fazendo gol de título carioca. Então, espero que se o Moisés vier, funcione bastante. E claro, Moisés vindo, esse daqui não é um raio-x, nada disso, não. Isso aqui é uma atualização para você conhecer o jogador. O Moisés vindo,
Eu vou voltar a fazer o raio-x nesse ano, tá? Só avisando aí a galera. Vou tentar fazer um raio-x um pouquinho mais enxuto, mas vai voltar a ter raio-x sim dos jogadores contratados pelo Fluminense em 2024. É isso, tá? Tamo junto. Até a próxima. Hoje tem Brasil e Argentina, por sinal. Aí vai estar no Maracanã, vou estar lá no setor sul. Vou não credenciei, vou com minha família, enfim, pro jogo lá o Brasil e Argentina. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.